Olá, turma, aqui é o professor Marcondes. Iremos dar continuidade ao conteúdo e vamos iniciar agora o estudo do movimento uniformemente variado. Então é o seguinte, vamos entender que esse movimento uniformemente variado também é conhecido como movimento acelerado, e ele consiste num movimento onde há a variação da velocidade. Então a velocidade ela vai ser acrescida ou decrescida de valores. O móvel vai sofrer uma aceleração. Essa aceleração será constante. E essa aceleração irá produzir uma variação na velocidade. Vamos imaginar nosso carrinho com velocidade V0 num determinado tempo t0. E aí o carrinho é posto para andar. No momento t final, tf, observou-se que a velocidade Vf, velocidade final, era diferente da velocidade inicial V0. Então, disse que o carro sofreu uma aceleração, uma vez que houve uma variação da velocidade à medida que o tempo passa, com a variação temporal. Então, gente, temos que lembrar que a velocidade, a variação da velocidade, é velocidade final menos velocidade inicial. E devemos lembrar também que a variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Então, vamos recordar ainda que a variação da velocidade ela vai ter unidade, dimensão de metro por segundo. E a variação do tempo vai ter unidade, vai ter dimensão de segundo. Logo, a nossa variável aceleração terá como unidade o metro por segundo ao quadrado. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, fazer disso, vamos aplicar em valores primeiro, fica mais fácil. Vamos voltar para a imagem do carrinho então. Vamos considerar o carrinho com velocidade inicial de 10 metros por segundo, no momento em que o relógio é marcado, disparado para cronometrar. Cinco segundos depois, percebeu que o carro tinha velocidade de 25 metros por segundo. Então, como já sabemos que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, tem-se que a variação da velocidade é 25 menos 10, que dá 15, e a variação do tempo é 5 menos 0, que dá 5. Então, a nossa aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Sabe o que isso quer dizer? Exatamente, isso quer dizer que houve um acréscimo de velocidade de 3 metros por segundo a cada 1 segundo. A cada 1 segundo que passou, o carro aumentou a sua velocidade em 3 metros por segundo. Então, vamos entender a aceleração, vamos representá-la pelo símbolo A, e vamos entender como sendo a taxa de variação da velocidade em relação ao intervalo de tempo. Ou seja, se a velocidade de um objeto varia com o tempo, ele terá aceleração. Essa aceleração pode ser negativa ou positiva, mas ele terá aceleração. Se a velocidade for constante, como era nos estudos anteriores, isso significa que a variação, que a aceleração é nula, é zero. Então, o movimento uniforme que estudamos, ele tinha aceleração zero, não tinha aceleração, né? Era nulo. Podemos definir a aceleração instantânea também. A aceleração instantânea ela pode ser obtida se aproximarmos a variação ΔT a zero. Se a variação de tempo for muito curtinha, muito pequena, infinitesimal, temos ali a aceleração instantânea do objeto. Então, a aceleração instantânea é o limite de ΔV, ΔT, quando ΔT se aproxima de zero. O movimento ele pode ser progressivo. E o movimento ele é progressivo quando um corpo se movimenta no mesmo sentido da trajetória. Lembra que a gente pôs o ponto referencial num canto e aí a gente
disse que para um lado seria positivo, para o outro lado negativo. Pois bem, o movimento progressivo é quando você se desloca no mesmo sentido da trajetória, você vai crescendo na reta numérica, na distância, por exemplo. Se a velocidade do... pegar o corredor como exemplo, né? Se a velocidade do atleta estiver aumentando, então o movimento ele é acelerado e progressivo. Acelerado porque está tendo variação de velocidade, está se acelerando, e ele está indo no sentido da reta, está progredindo. Porém, se a velocidade começar a diminuir, ou seja, se a aceleração for negativa, mas ele continuar andando no sentido crescente da reta, o movimento ele é retardado e progressivo. Retardado por estar freando, progressivo por estar ainda se deslocando no sentido da trajetória. O movimento pode ser também retrógrado, quando o corpo começa a se mover no sentido contrário à trajetória, no sentido negativo da reta. Considerar o atleta, por exemplo, ele está em sentido contrário ao circuito. E o movimento retrógrado pode ser retrógrado acelerado, se ele estiver tendo incrementos de velocidade, ou retrógrado retardado, se ele tiver redução de velocidade. Vamos generalizar de forma bem simples. É retardado o movimento se a velocidade e a aceleração tiverem sentidos opostos. É acelerado se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sentido. Se a aceleração é ΔV, ΔT, lembra que podemos fazer aqui uma regra de 3, multiplicar os meios pelos extremos, e aí temos que ΔV é igual a AT, ou A ΔT. Porque eu vou substituindo o ΔT por T, temos que ΔV é igual a AT. Porém, o nosso ΔV ele pode ser chamado de velocidade final menos velocidade inicial. E substituindo, temos essa equação. Ó. Velocidade final menos a inicial é igual a AT. Se passarmos o menos V inicial para o outro lado da igualdade, temos que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Guardem essa equação é importante para a gente. Vamos usá-la muitas vezes, até para deduzir outras equações. Então guardem. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então tem o tempo, segundos. A aceleração ela é em metro por segundo ao quadrado. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do movimento, se for progressivo ou retardado. A velocidade inicial em metro por segundo e a velocidade final também em metro por segundo. Vamos voltar um pouco aqui no passado e vamos lembrar aqui do nosso gráfico velocidade-tempo. Quando o movimento era com aceleração zero, o movimento era uniforme, ele era progressivo, com a velocidade positiva, e a velocidade era constante, então o gráfico era uma reta. Essa retazinha azul. Para todo t, T1, T2, T3, T4, T5 era a mesma velocidade, porque a velocidade era constante. A área do gráfico aí seria o nosso ΔS, ΔS igual a VT. Quando o movimento era retrógrado, a aceleração zero, não tinha aceleração, temos esse gráfico aí. Ó. A área do gráfico ainda é o ΔS igual a VT. Ok? Porém, quando a aceleração for diferente de zero, aí a coisa muda. O nosso gráfico ainda é uma reta, mas é uma reta inclinada. Porque agora eu tenho duas velocidades, velocidade inicial e velocidade final. E com o passar do tempo,
há incremento de velocidade. Ok? Então, o ΔS ainda é a área do gráfico. Esse gráfico demonstra um movimento progressivo, pois ele está ganhando velocidade a cada momento, está incrementando velocidade. A velocidade final é maior que a inicial ou que a anterior sempre. Esse gráfico, por exemplo, é retrógrado. A velocidade final é sempre menor que a velocidade inicial com o passar do tempo. E a pergunta que cabe é: e o ΔS, como se determina? Pois bem, para determinar o ΔS, é exatamente o que vamos começar a entender agora. Primeiro, o nosso gráfico, ele é um gráfico conhecido, né? A área desse gráfico conhecemos também, é um trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E temos as variáveis. A base maior tem o tamanho de velocidade final. A base menor tem o tamanho de velocidade inicial V0. E a altura tem a dimensão do tempo, tem o tamanho do tempo, ΔT. Então, teremos que aplicar a equação ΔS igual à área do gráfico, que é igual a base maior mais base menor, que multiplica a altura sobre 2. Aplicando, a equação é essa. ΔS igual a velocidade final mais velocidade inicial, que multiplica o tempo sobre 2. Porém, sabemos que a velocidade final ela pode ser dada como velocidade inicial mais AT. E substituindo nas duas equações, nós temos que o ΔS é igual a V0 mais AT mais V0, que multiplica T sobre 2. V0 mais V0 é 2V0. Então eu vou substituir e a equação fica nesse formato. ΔS é igual a V0, ΔS é igual a 2V0 mais AT, que multiplica T sobre 2. Multiplicando termo a termo, reduzimos a equação dessa forma. ΔS é igual a 2V0T mais AT2 sobre 2. E aí, dividindo os termos por 2, fica dessa forma a equação. ΔS igual a 2V0T sobre 2 mais AT2 sobre 2. Ou a equação fica desse jeito, desse formato. ΔS igual a V0T mais ou menos 1 meio de AT2. Mais ou menos porque a aceleração pode ser positiva ou negativa. Então, essa é a nossa equação horária. A equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. ΔS igual a V0T mais ou menos 1 meio de AT2, onde o ΔS é o deslocamento, o V0 a velocidade inicial, o tempo é o tempo mesmo, T, mais ou menos é em virtude da aceleração, que pode ser positiva ou negativa, a aceleração e o tempo ao quadrado. Então, guardem essa equação com um imenso carinho e amor, porque ela é importante para a gente também. Vamos imaginar aqui uma conversa entre duas pessoas, tá? E aí, eu preciso conversar com você. E o outro interlocutor fala: mas eu tenho muitos problemas para resolver, estou sem tempo. Então, use a equação de Torricelli. O seguinte, vamos tentar deduzir uma equação que ela não tem tempo como variável, mas é possível determinar algumas variáveis interessantes, como a aceleração, a velocidade final, a velocidade inicial e o deslocamento. Porém, na equação não tem a variável tempo. Essa equação foi proposta pelo físico matemático Evangelista Torricelli, tá? E nós vamos agora deduzir ela, como ela funciona. Vamos primeiro lembrar o seguinte: velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Passando aqui, velocidade inicial para o outro lado da igualdade, fica velocidade final menos velocidade inicial é igual a t. Colocando o tempo em evidência, temos que velocidade final menos a inicial sobre a aceleração é igual ao tempo.
Guardem essa informação. Deduzimos agora há pouco que ΔS era igual a V0t mais ou menos 1 meio de AT2. E vamos aplicar o tempo na equação horária. Ok? Então a equação fica desse formato, sem a variável tempo. O tempo foi substituído. E agora nós iremos com certeza reduzir essa equação, deixar ela de forma didática, reduzida e simplificada. Multiplicando termo a termo, V0, temos que ΔS é igual a V0, VF menos V0 ao quadrado sobre A, mais A sobre 2 que multiplica VF menos V0 sobre A ao quadrado. Temos aqui um produto notável e devemos então expandir esse produto notável. E aí a equação fica nesse formato agora, com o produto notável expandido. Dividindo aqui o A por A ao quadrado. E aí, nessa etapa, precisamos reduzir a um denominador comum entre A e 2A. Para descobrir quem é o denominador comum, se resulta em 2A, depois de sabermos que é 2A, precisamos dividir embaixo e multiplicar em cima. Depois de fazer isso, o resultado da equação é este, ó. Essa é a equação depois de reduzir o denominador comum. Fica bem simples a gente enxergar que dá para reduzir 2V0F com menos 2V0F. Fica também simples enxergar que menos 2V ao quadrado inicial mais V ao quadrado inicial dá menos V ao quadrado inicial. Então a equação fica nesse formato. Se multiplicarmos os meios pelos extremos, temos que 2A ΔS é igual a menos o quadrado da velocidade inicial mais o quadrado da velocidade final. E se jogarmos esse termo para o outro lado da igualdade, a equação fica nesse formato, bem mais simples, bem mais reduzida que a anterior. E agora só deixar um modelo mais didático. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Essa é a equação de Torricelli. Equação muito importante para a resolução de questões e exercícios onde não se tem a variável tempo, onde a variável tempo não seja necessário ser determinada. Então temos que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, porque a aceleração pode ser positiva ou negativa, 2 vezes A ΔS, que é o deslocamento. Então essa é a equação de Torricelli. E este é o evangelista Torricelli, imagem de domínio público. E aí temos 3 equações importantes nessa aula de hoje. E a próxima aula vamos apenas resolver atividades e exercícios.